Estamos de volta com o programa Ciência e Fé aqui na TV Univale, discutindo hoje a dicotomia entre direito à vida e direito à morte. No bloco anterior, nós fechamos falando sobre essa questão da formação dos comitês de bioética aqui no Brasil. É algo ainda que não existe. E aí eu gostaria de pontuar e que tivesse uma visão exatamente coletiva aqui de todos os convidados. Qual é o papel de cada campo, né, cada esfera social nessa questão da formação dos comitês de bioética, tanto da ciência quanto da religião? Qual o papel de cada uma e como cada uma se insere exatamente nesse contexto? Olha só, o comitê de bioética, né, vamos dizer, na visão da psicologia, teria que ter representações essas que, né, com conhecimento do tema, com discussões do tema, né, com essas participações dentro de cada área. Porque é o seguinte, às vezes você tem algumas formações, a gente sabe disso, que pessoas entram por questões de ordem política, disso e daquilo, e acaba complicando tudo. São temas muito complexos, como, por exemplo, dentro de um comitê, eu vou pegar Freud, para não ficar falando que é o Roberto Jori. O Freud, ele fala de pulsão. Pulsão é a energia que leva o sujeito a agir. E dentro dessa questão da pulsão, ele fala da pulsão de vida e da pulsão de morte. A pulsão de vida é aquela que o sujeito busca, né, a vida, busca as coisas que levam a ter uma qualidade de vida. E a pulsão de morte é quando o sujeito leva, né, a destruição e procura acabar com a sua própria vida, com o uso nocivo. Exemplo, o sujeito sabe que se ele usar crack ele vai morrer e ele continua usando, é um uso nocivo. Quando você está estruturando o seu superego, né, que é o sensor, né, nós temos o id, ego e superego. O ego é aquilo que eu mostro socialmente. Quando eu estou estruturando o meu superego, vamos dizer, eu vou pegar o caso agora do professor Roberto. Eu sou da religião, frequento desde pequeno a religião católica, né? Sou frequentador da religião católica. E eu aprendi, né, que quem te dá direito à vida é Deus. Né? Deus te criou e ali você vai, né, ter que passar por todos os problemas e tudo aqui do mundo, aqui e tal, né? E esses problemas, essa vida, esses problemas que você vai passando, essas adversidades da vida, foram traçadas também, né, por um Criador e tudo mais, né? Lógico que hoje eu já penso isso de uma outra forma, mas estou falando como se eu fosse uma pessoa, né, um cidadão comum, né? E aí eu não poderia nunca atentar contra a minha própria vida, porque, de acordo com os ensinamentos, de acordo com aquilo que eu acredito e acreditei desde que eu, né, me formei, é que eu iria cometer um pecado e, consequentemente, eu não ia ter a salvação, porque aquilo não é o direito à morte, ela é competência de quê? De um Criador. Entendeu? Então, eu devolvo isso para a religião, para o Padre Vidal, né, para ele explicar isso daí também dentro da concepção religiosa. Eu penso que a discussão colocada pelo professor Roberto Jório, ela se apresenta de uma relevância tal, no sentido de que, talvez, como ele próprio assinalou na sua passagem final aqui, no sentido de que a sua formação talvez tenha mensurado um pouco dessa concepção divina já internalizada. E como que isso se coloca para as demais pessoas, para os demais cristãos, para aqueles que praticam alguma fé? Está relacionado à ética que deriva das ciências e àquela concepção ética também que deriva das religiões. E esse campo de discussão, e talvez na minha concepção modesta que seja mais adequada, seria o campo dos conselhos de ética, como já introduzido pelo Padre Vidal. E essa discussão tem se tornado um pouco afastada justamente porque
esses comitês de ética eles se formaram de forma ainda incipiente, eles não se consolidaram também como foi afirmado, de forma que o grande passo foi dado com a Lei de Biossegurança. Ela trouxe talvez o nosso conselho, nosso comitê bioético mais importante, o CTN-Bio. E esse fenômeno da não consolidação dos conselhos ou dos comitês de bioética tem provocado um fenômeno muito preocupante, que é quando essas discussões de bioética ingressam no campo jurídico, mais especificamente no campo jurisdicional, quando o Poder Judiciário tem que emitir uma decisão sobre isso, duas questões se colocam em polos bem distintos e que tem levado, inclusive, à criação de animosidades acerca de quando esses elementos de nível teológicos, de nível religioso, de nível cristão, no âmbito das decisões judiciais. O juiz indeferiu um determinado pedido de interrupção da gestação por privilegiar o direito da vida. Aí dirão os mais assodados, não, mas isso é possível, uma coisa é religião, outra coisa é o direito. Mas essa discussão ela não se tornou matura no âmbito desses comitês de bioética. Então, mas isso chega a se materializar numa decisão judicial com preceitos que seriam do campo da fé. Exatamente. Não com tanta intensidade, mas apenas com um elemento retórico, como o juiz, como um ser pensante que nasce dessa sociedade que internaliza esses conceitos. O juiz, por formação jurídica, por estar investido na função jurisdicional, ele não deixa de ser praticante dessa ou daquela fé. E isso o move, talvez, inconscientemente, moldando as suas práticas. Ô Lauro, os comitês de bioética se faz necessários com uma certa urgência e que sejam consolidados, principalmente porque nós vivemos numa sociedade plural. A sociedade plural, ela pede este debate ampliado, não para polemizar, não para defender paixões, seja de cunho filosófico ou religioso, ou jurídico, das escolas de pensamento, enfim. Mas um comitê amadurecido que venha realmente elucidar os temas em pauta. Aborto assistido, manipulação genética, eutanásia, suicídio assistido, a bioética do meio ambiente, que é outra temática hoje, essa consciência que se está se fazendo aí urgente e está tendo que ser assumida até com uma certa angústia, que o planeta é esgotável, e nós não tínhamos esta lucidez. Não é só um problema da água, mas é de todo o conjunto da Mãe Terra, enfim. E o pensamento cristão, ele tem uma proposta ética que nós apresentaríamos dentro da chamada antropologia cristã. Eu até diria que a nível católico, porque há uma comunhão muito próxima de pensamento, tanto do mundo protestante, basta a literatura protestante, a partir dos temas da bioética, do mundo ortodoxo e mesmo do espiritismo cristão. Há uma comunhão de pensamento do cristianismo nesta perspectiva. Mas, como padre católico, hoje, principalmente hoje, nós vivendo a era Papa Francisco, né? Ele pede realmente que a igreja vá às periferias existenciais, e nós temos consciência da complexidade das periferias existenciais, que é uma mulher que se aproxima do padre num diálogo e diz: olha, eu cometi um aborto porque eu estou vivendo um drama emocional, financeiro, e eu não tive saída, e tragicamente, correndo até o risco da sua própria vida, ela cometeu um aborto, né? E que realmente nos angustia e nos incomoda profundamente,
Porque não basta ditar para esta mulher uma pena, entre aspas, né? Enfim. Mas, agora, consequentemente, é inegável, e nós não podemos omitir que o cristianismo, ele apresenta, sim, esta ética que ilumina, esta ética que emana do Evangelho do Cristo, que é realmente a dignidade da vida, desde a sua concepção até a morte natural. E, para isso, há uma antropologia cristã que vai realmente iluminar os comitês, vai contribuir para os comitês de bioética. Daqui a pouco, então, a gente vai seguir com essa discussão no nosso último bloco aqui do Ciência e Fé, discutindo a dicotomia entre direito à vida e direito à morte. A gente volta já.